Alisson, boa tarde. Felipe Camilo, jogada 10. O Brasil tem a pior defesa do GC nas eliminatórias, mas o jogo contra o Equador a gente conseguiu uma melhora muito grande. Já tem uma mexida, uma mudança já com o Ancelotti em relação à defesa? Eu não entendi o que tu falou no início, desculpa. Não, que nas eliminatórias, o Brasil no G6, os 6 primeiros, ele tem a pior defesa entre os 6 primeiros colocados, mas já no Equador, jogo difícil lá no Guayaquil, já deu para ver uma melhora. Já tem uma mudança do Ancelotti em relação a isso? Acho que o Mister já trouxe uma organização defensiva muito boa para a gente, para esse jogo especificamente, né, que era contra o Equador, uma equipe muito física, de muita velocidade, usa muita bola longa, então demandaria também da nossa equipe de igualar também nos duelos, né, de chegar firme, de ser forte. Então, com certeza, ele trouxe para essa primeira partida assim, um foco, né, de ter um sistema defensivo sólido, que eu acredito que isso é uma base, né, para toda boa equipe, é ser sólido defensivamente. Então, tanto a maneira, os jogadores que ele escolheu, né, para atuarem nesse jogo, desempenharam muito bem esse papel, né, todos os jogadores, mas claro que sempre tem ênfase na última linha, na linha de 4, no Casemiro, que dá uma sustentação muito boa ali na frente da zaga. Mas tanto o Gerson quanto o Bruno, né, os atacantes marcando muito, correndo, se dedicando, né, e isso foi muito necessário nesse jogo e espero que a gente possa manter essa base, né, para o decorrer dos jogos. Alisson, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Se o Brasil ganhar do Paraguai e se o Uruguai ganhar da Venezuela, o Brasil já carimba o passaporte para a Copa do Mundo. Qual vai ser a importância do torcedor paulista para esse jogo? Torcedor, eu acredito, né, não só o paulista, mas o torcedor brasileiro tem um papel fundamental, né, no apoio. O futebol não se faz sozinho. Eu sempre gosto de falar da experiência que a gente teve durante o Covid, em que jogamos com estádios vazios, e isso ali nós evidenciamos, todos nós, né, dentro de campo, evidenciamos que o futebol sem a torcida não é nada, né? Então, aqui dentro da seleção brasileira não é diferente, né? Nós contamos, principalmente aí que acredito que vai ser a maioria dos paulistas, né, do apoio de todos, para que a gente possa assim conquistar esse objetivo de classificar para a Copa do Mundo o quanto antes possível, né? Mas o nosso objetivo é muito claro de vencer a próxima partida. Alisson, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. É claro que a chegada do Ancelotti trouxe uma expectativa muito grande, talvez um resgate de esperança de que as coisas poderiam mudar. Mas eu queria saber de você o quanto é importante alinhar essa expectativa, porque ao mesmo tempo que o torcedor espera muito essa mudança por conta do peso que tem o Ancelotti, a gente sabe que não é como ligar e desligar um interruptor e que as coisas mudam de uma hora para outra. Eu queria que você falasse isso, que para vocês também eu imagino que tenha sido um resgate assim, de esperança de que nesse próximo ano talvez dê para iniciar um novo trabalho e encontrar um outro caminho diferente do que já se teve nesse ciclo, mas alinhar essa expectativa de que não é de uma hora para outra que essa transformação absoluta vai acontecer. Eu acredito que nós aqui, né, dentro do elenco temos os pés no chão e sabemos que futebol ele é processo, não adianta a gente querer atropelar as coisas e pensar que de uma hora para outra se resolverão todos os problemas. E o Ancelotti ele traz muito para a gente, tem muita contribuição, né, já se nota simplesmente pela presença dele, né? Eu acredito que vocês devem vivenciar isso quando ele entra aqui para as coletivas de imprensa. É um treinador que tem muita história, né, no futebol, então ele carrega isso com ele para onde quer que ele vá. Então aqui no nosso ambiente não é diferente, mas todos nós temos os pés no chão. Eu acredito que essa expectativa grande seja muito mais da parte do torcedor, né, e que é natural, e eu acho que tem que ser assim, porque se vê potencial, se vê todos os jogadores em seus clubes desempenhando um futebol fantástico, vencendo títulos, e a expectativa do torcedor também é que isso aconteça aqui dentro, né? E de certa maneira, a nossa expectativa também,
mas nós sabemos da dificuldade que é por também vivermos um momento em que não conseguimos fazer isso ainda, né? Mas a gente espera que o Ancelotti possa nos trazer isso, né? Possa trazer também tranquilidade para que a gente possa trabalhar. Já está trazendo isso, tudo aquilo que ele pediu, né, para a última partida, né, de ter uma grande atitude, de ter um grande compromisso, um comprometimento uns com os outros. Nós conseguimos fazer já nessa primeira partida, mas quanto à parte técnica, quanto à parte tática, são coisas que nós temos que melhorar e vamos melhorar com o decorrer do tempo. Alisson, boa tarde. Eduardo Sembrano, no canal Fui Clear. Alisson, primeiro, parabéns. Você chegou à 44ª partida sem tomar gol, igual o Júlio César, com o recorde da seleção brasileira. E sobre a pergunta, o Ancelotti já tem te usado? Ele tem um estilo que quer que você trabalhe com os pés a saída de bola. O Brasil tem tido dificuldade em alguns jogos de sair jogando de trás. Ele é um técnico que está pedindo para você participar dessa saída de bola, ou ele prefere que saiam somente os zagueiros, que desçam um volante? Em resumo, queria saber como é que está essa parte de saída de bola com o Brasil, usando você ou não. O que o Ancelotti tem te pedido para isso? Boa sorte. Obrigado. Acho que os números, né, são coisas que acho que eles nos ajudam a trazer um respaldo, né? Fico muito feliz por alcançar uma marca como essa, né, que em relação aos números me colocam perto a grandes nomes, né? Isso eu fico muito contente. Em relação à pergunta, né, do jogo com os pés, o Ancelotti é sim um treinador que gosta com que o time saia de trás, porque o time sai jogando de trás desde o goleiro, porque o time tem qualidade para isso, os defensores têm qualidade para isso. Nós goleiros, não só eu, como os outros goleiros também têm qualidade para isso. Mas ele é um treinador também que não vai querer que a gente jogue de trás a todo custo, né? Ele tem me dado confiança para que, se eu decida sair jogando, eu o faça, mas também que, se a leitura for chutar uma bola longa, tirar o time de trás, trabalhar pela segunda bola, pela primeira e segunda bola, também a gente tem a liberdade de fazer isso dentro de campo, que é aquilo que a maioria dos treinadores também fazem, né? Que eu estou acostumado no meu clube também. Então não é uma regra obrigatória, tem que sair jogando, mas se pudermos, melhor, também pelas características da nossa equipe. Alisson, boa tarde. Kiyomi Nakamura, TV do Japão. Parabéns, campeão com o Liverpool. Para mim, você, maioria das dos tempos, você tranquilo, sempre cabeça fria. Mas aquela emoção, né? Eu estava vendo, você estava cantando, subindo cima de gol e correndo campo com o troféu. Tá? Quando estava vendo assim, você assim, então senti como é bom ser campeão e como é coisa tão feliz, né? Mas como é que foi sua emoção e qual filme passou aquele tempo, aquele momento? Bom, foi uma grande emoção. Eu acho que o futebol, né, principalmente para o goleiro, demanda um equilíbrio de sentimentos. O jogo em si, no meu ponto de vista, não é um momento de extravasar sentimentos, mas sim de controlar, de ter um foco. Essa é a maneira que eu trabalho e com que eu me sinto bem, né? Mas ali cabia a comemoração, né? Extravasar. Foi muito difícil vencer essa competição pelos desafios coletivos, troca de treinador e tudo mais. Mas também desafios individuais. Tive lesão no meio do caminho nessa temporada, uma lesão importante. Então, poder vencer sobre esses obstáculos significa muito, e ali foi um momento de extravasar mesmo com meus companheiros e comemorar, porque a estrada sempre é muito difícil, né? E não são muitos os momentos que a gente tem para erguer o troféu. A gente sabe como é difícil, então tem que aproveitar também. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Alisson, antes da apresentação aqui na seleção, você esteve no Beira-Rio, junto com o Rafinha, né, aqui da seleção, acompanhando Inter e Bahia pela Copa Libertadores da América. A pergunta que eu faço, até com base no que acontece aqui na seleção, com alguns jogadores fazendo o movimento de retornar para o futebol brasileiro após o final de seus contratos na Europa, e pela identificação que você tem, né, que a gente conhece,
Qual é o projeto de carreira que você faz para quando terminar o contrato com o Liverpool, embora tenha algum tempo para isso ainda, né? E se você já conversou com aqueles que viveram essa experiência de, ao final do contrato na Europa, voltar aqui para o Brasil? Olha, eu pessoalmente, nunca gostei, acho que nunca consegui muito planejar a longo prazo, né? Então, obviamente que agora eu tenho 1 ano de contrato faltando, e mais 1 ano de opção do clube, né? Provavelmente essa opção eles vão exercer. Então eu penso no que eu tenho agora em mãos, de fazer bem feito o meu trabalho. É um momento decisivo na minha carreira, né, em que se aproxima mais uma Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo já começa antes, né? Não é só chegar lá no momento. Então eu quero estar muito focado, não quero que nenhum pensamento externo, nenhum planejamento atrapalhe esse grande objetivo, né? Também tem grandes objetivos dentro do Liverpool. Converso com jogadores que fizeram esse movimento de voltar para o Brasil. Uns tiveram experiências positivas, estão tendo experiências positivas, outros não tiveram experiências positivas. Cada um vai ter a sua experiência, né? Mas eu tenho vontade, sim, de retornar ao futebol brasileiro, né? Principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que eu tenho vontade de voltar e ainda estando em alto nível, né? Então, é isso que eu tenho de planejamento, se isso é planejamento. Alisson, aqui, boa tarde. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Casemiro falou bastante com a gente depois do jogo contra o Equador sobre desfrutar o Ancelotti e dizendo que o Brasil merece um treinador como ele. É a primeira experiência dele como um treinador de seleção também. Então, eu queria que você contasse pra gente como foi a pré-eleição, como foi o vestiário do jogo, como tem sido esses primeiros dias, até pela sua percepção com ele, e se ele já passou pelo trote, porque a gente está curioso para saber se ele cantou ou não cantou. Não, ainda não passou pelo trote, mas vai passar. Todo mundo passa por isso, né? Aqui dentro é regra. Tem sido muito bom, acho que é um privilégio para nós jogadores trabalhar com um treinador como Ancelotti. Antes de ter trabalhado com ele aqui, de ter começado a trabalhar com ele aqui dentro da seleção, só ouvi coisas boas, né? De outros jogadores que trabalharam com ele, principalmente dos brasileiros. E é algo que impressiona a todos, né? O fato dele ter se tornado treinador da seleção brasileira. No meu clube, muitas pessoas ficaram impressionadas com isso e todos, assim, acho que isso gera uma expectativa, né, em todos, e tem sido muito bom, né? E o que me chama a atenção é a simplicidade dele, no modo de falar, ou seja, no nosso dia a dia, seja nos momentos mais intencionais, né, falando especificamente do jogo, na preparação, nos treinamentos. Me chama a atenção a simplicidade dele, com que ele expressa as ideias, muito simples, objetivo, né, muito claro nas suas ideias de que tipo de time ele quer, né, e isso facilita para os jogadores na compreensão. E também quero falar que se fala muito nele, né, no nome dele, mas quero já falar que um staff muito bom, né, tem aplicado aqui o trabalho com muita energia, tem feito aí com que os treinamentos tenham intensidade e tenham objetivos, muito claros assim para todos nós. E isso também faz um treinador vencedor, né? Um treinador não vence sozinho, ele vence com grandes equipes, mas também com um grande staff, e acho que vale a pena a gente frisar isso. Alisson, tudo bem? Boa tarde, Giovanni Chacon, Jovem Pan. Essa é uma eliminatória um pouco curiosa, né? O Brasil vem tendo um pouco mais de dificuldade do que o habitual, né, para somar pontos, vencer alguns jogos que geralmente se venciam nas outras eliminatórias, mas também é uma eliminatória com mais vagas diretas para a próxima Copa do Mundo. O que é um misto, né, de sentimentos, porque você não está naquele nível que você quer, mas está quase garantido já na próxima Copa. O aproveitamento contra as 5 primeiras equipes da tabela, beirando a 30%, contra as 4 equipes de baixo da tabela, quase 80%. Com a chegada do Ancelotti, essa nova comissão, um novo trabalho, isso tem que ser deixado de lado, ou esses números também servem como base para a continuidade do trabalho agora com uma nova comissão? Eu acho que nada deve ser deixado de lado, no sentido de que a gente não deve supervalorizar isso, os números, né? Porque se a gente for falar dos números, somente a Argentina aí tem números
muito melhores do que nós, né? As outras seleções também, eu acho que isso demonstra que o nível melhorou, né? As outras seleções melhoraram. Obviamente, a gente tem que avaliar que o nosso futebol não está naquele nível que se espera, que a gente tem muito a melhorar. Acredito sim que, por ser um novo ciclo, também tem coisas que a gente tem que deixar para trás, mas sempre aprendendo com o que a gente viveu no passado, né? Principalmente com as derrotas, é onde a gente mais aprende. E se começar a ganhar, né, começar a ter resultados positivos, também temos que ter o pé no chão, de não deixar a empolgação tomar conta, de saber que temos sempre a avaliar a nossa performance, o nosso jogo, da maneira como ela é a realidade, né? Baseado naquilo que o nosso treinador quer, naquilo que nós esperamos, que temos expectativas, e também naquilo que o torcedor brasileiro espera da seleção. Duas últimas, por favor. Boa tarde, Alisson. Carlos Gil, aqui da Globo. Dando uma certa continuidade nessa resposta, você falou nada deve ser deixado de lado, né? Mas caso a classificação venha na terça-feira, e a chegada do Ancelotti parece ter trazido uma onda de otimismo muito grande para o torcedor, o quanto isso vai trazer de leveza, de tranquilidade, para a partir do jogo do Chile, que já vai ser uma preparação para a Copa, caso o Brasil já esteja classificado, para meio que dar uma zerada, e a partir de agora é Copa, a partir de agora é um outro trabalho, é um novo ciclo, enfim. O quanto essa classificação na terça também traz essa leveza, ou traria essa leveza para a sequência do trabalho. Obrigado. Eu acho que depende também a maneira, né, de como se classifica. O principal de tudo é que a gente possa... A ideia, né, o ideal é que a gente possa conquistar essa classificação com méritos, jogando bem. Eu acho que isso também é o que mais vai trazer tranquilidade para nós, quanto ambiente interno, e também quanto a quem cobra, né? Vocês, o torcedor. Eu acho que é uma combinação de vários fatores. Mas, ao mesmo tempo, né, às vezes a gente fala em tranquilidade, parece que é relaxar, né? Mas não é. A gente tem muito trabalho pela frente, a gente sabe disso, a gente sabe que vamos encontrar um grande adversário que evoluiu muito, né, no último ano, podemos dizer aí, tá ganhando jogos de seleções importantes, né, venceu o seu último jogo, e nos deu muito trabalho, inclusive no jogo que perdemos fora de casa. Então a gente sabe que vai ser muito difícil, né? Tem o cenário ideal, mas tem aquilo que é a realidade. Então o primeiro objetivo é classificar para a Copa, sim. Mas para a gente também importa o como, né? Como é que a gente vai classificar, jogando bem. E jogar bem não significa que a gente quer chegar lá e dar show. Significa que a gente quer ter um jogo objetivo, né? Que a gente quer que todos os jogadores tenham o seu desempenho ao máximo, tanto tático quanto tecnicamente, né? Fisicamente também. Então esse é o ideal para a gente, e é aquilo que vai nos dar tranquilidade também para trabalhar para o futuro. Aqui, Alisson, Tomer Savoia, placar e capitão da torcida do Brasil. Cara, apesar de ser um começo de trabalho, claramente tem uma espinha dorsal de jogadores que já vem de algum tempo, né? Desde a última Copa, e você claramente faz parte desses jogadores. Como é que é um pouco do... Conta pra gente como é que é o grupo, né? A gente sabe que tem a resenha, o Vini Júnior, o Gerson, o Bruno Guimarães, a galera do truco, tem uma galera mais reservada. Mas como que é esse grupo? A gente queria ser uma mosquinha e estar lá dentro e entender como que vocês estão vendo também essas mudanças, novo comando da CBF, novo comando técnico da seleção. Como é que vocês estão em entrosamento, em resenha, em foco? Se pudesse contar um pouquinho dos bastidores pra gente. Muito obrigado. Parabéns por mais um clean sheet. Obrigado. Parabéns aí que tu fala bastante idioma, hein, cara. Gostei disso. Hein? Italiano, espanhol. Muito bem. Eu acho que tem que... não sei se tem muita palavra assim, para descrever esse grupo, né? Porque é muita assim, variedade de cabeças, né? Variedade de mentalidades. Um gosta de jogar truco, outro gosta de jogar videogame, outro não joga nada, um gosta de ler, outro não lê nada. Acho que a maioria não lê nada, né? Mas isso a gente tem que melhorar. Mas, em certo sentido, assim, é um grupo que se relaciona muito bem, mesmo com tantas diferenças. É um grupo que se respeita, onde os jovens respeitam os mais experientes, os mais experientes respeitam os mais jovens, né? Tem a questão do trote, da brincadeira, que torna o ambiente saudável também, mas sempre com muito respeito, né?
e sabendo que a gente está aqui por um objetivo maior que todos nós, né, que é representar essa camisa que é pesada, pesadíssima, né, e colocar mais uma estrela aqui dentro, em cima. Então esse é o objetivo de todos, né, e é isso também nos une, não só, né, a rapaziada do truco que fica lá no grupinho, os mais experientes ficam no outro grupinho, não. O que nos une é esse objetivo de fazer a seleção brasileira vencedora novamente, né? Então temos um ambiente muito saudável aqui dentro, muito bom ambiente de trabalho, em que todos trabalham e se dedicam. Vocês acompanham algumas partes dos treinamentos, né? E aqui, né, a gente vem, se distrai quando pode, porque ficamos muito tempo juntos no hotel, mas 80% do tempo a gente está trabalhando, né? Seja aqui, seja no hotel, fazendo tratamento, recuperando, análise de jogo. Então é muito focado no trabalho, né, e na união, com o propósito de fazer a seleção vencer novamente, né, que nos une.